Salve família vascaína, uma ótima semana pra você. Estamos chegando com a primeira edição do Vascão Notícias e as principais informações do Vasco da Gama. Confira comigo os destaques desta edição. Com direito à polêmica no VAR, Vasco perde para o Coritiba no Paraná. Os pontos negativos da derrota sofrida neste domingo e a análise do Mineiro sobre as atuações de Pikachu, Bruno César e Ribamar. Essas e outras informações a partir de agora no Vascão Notícias, primeira edição. Com o primeiro tempo fraco, boas atuações do goleiro Wilson e polêmicas do VAR, o Vasco foi derrotado neste domingo em Curitiba. O goleiro Wilson do Coritiba foi eleito pelos comentaristas da TV Globo como craque da partida. O Vasco reclamou bastante de um pênalti revisado no vídeo e não marcado pelo árbitro Luiz Flávio de Oliveira. O lance final, né? Na minha visão também foi pênalti no Neto. Né? Porque o Neto ele toca a bola e o jogador do Coritiba quase rasgou a chuteira dele ali, estava vendo ali dentro. Então, assim, é difícil você opinar numa hora dessa de cabeça quente, você tem que ter tranquilidade, mas foram dois pesos e duas medidas hoje, né? Principalmente com relação ao VAR. Então a gente sai bastante chateado, que era um jogo que a gente poderia sair daqui com os 3 pontos. Acho que no mínimo, chutando baixo, o resultado de empate seria o ideal, mas infelizmente não aconteceu e agora a gente tem que... Esse jogo a gente pode recuperar, agora a gente volta todas as atenções para quarta-feira. A posse de bola da partida foi equilibrada, 54-46 para o Coritiba. Nas finalizações, 11 para cada lado, sendo que o Vasco acertou o gol 3 vezes e o Coritiba 2. Na tabela de classificação, o Cruz Maltino está na 5ª posição com 17 pontos e um jogo a menos que o Internacional, segundo colocado. Pelo Campeonato Brasileiro, o Vasco volta a jogar no próximo domingo, às 11 da manhã, contra o Bragantino, em São Januário. Na súmula da partida contra o Coritiba, o árbitro Luiz Flávio de Oliveira relatou xingamentos do técnico Thiago Kozlowski após as decisões finais da arbitragem. Thiago foi expulso e cumprirá suspensão automática no jogo contra o Bragantino. 3 pontos negativos do time do Vasco nesta partida contra o Coritiba. Pikachu, mais uma atuação fraca e um pênalti infantil cometido no fim da partida. Bruno César não consegue ter nem metade da eficiência, nem 1/10 da eficiência que Martim Benítez tem quando joga. E Lucas Ribamar, vamos ver. Aí, depois falam que eu pego no pé do Ribamar. Olha o gol que a fera perdeu já sem goleiro. Ah, Mineiro, mas a bola caiu na perna ruim dele. Não me irrita, não. Pelo Carioca Sub-20, o Vasco venceu o Botafogo por 2-0 fora de casa, com gols de Caio Lopes e Arthur. O gigante segue com 100% de aproveitamento, 4 vitórias em 4 jogos e está na 2ª colocação do Grupo B, com um jogo a menos que o líder Fluminense. Próxima partida da garotada é na quarta-feira, às 10 da manhã, contra o Macaé, no estádio Nivaldo Pereira. Vou falar de forma mais completa do VAR daqui a pouquinho. Antes eu quero mostrar o lance que mais me causou indignação. Vamos ver. Tá aí o lance do pênalti defendido pelo goleiro Fernando Miguel. Reparem que nenhum jogador do Coritiba esboça qualquer tipo de reclamação. Outra coisa, olha quanto tempo de firula o jogador do Coxa faz antes de bater na bola. Poxa, difícil pro goleiro ficar igual uma estátua ali, não tem como. Enfim, se tá na regra que é pra voltar, que voltem todos os pênaltis, não só os contra o Vasco. E outra coisa, fica a minha bronca contra essa regra. Não dá pro cara fazer quase 20 segundos de firula ali e o goleiro ter que ficar igual uma estátua parado. Se o jogador começa a demorar para bater, acho que o goleiro tem que ter uma liberdade de se movimentar também. Vira a chavinha agora, jogo da quarta-feira decisivo, Copa do Brasil contra o Botafogo. O Vasco terá os retornos de Leandro Castan e Martim Benítez, que foram poupados do jogo deste domingo. E claro, o Vasco viverá a expectativa se poderá contar com Vinícius, Ricardo Graça, Carlinhos, Andrei, enfim, departamento médico do Vasco bem cheio neste momento.
Bom, primeiro tempo do jogo, um nível muito baixo de futebol, um péssimo jogo, tanto do Coritiba quanto do Vasco. A melhor chance do Vasco, pra gente ter uma ideia, foi uma roubada de bola do Cano, que ele mesmo colocou na frente, ajeitou pra perna direita e bateu pro gol. O goleiro Wilson colocou pra escanteio. Quando a melhor chance do time no primeiro tempo é uma roubada de bola que o próprio atacante finaliza, mostra que o time não teve criatividade. Segundo tempo, o time melhorou, algumas triangulações começaram a funcionar, principalmente pelo lado esquerdo, e o Vasco teve 3 boas chances de gol. Uma com o Germancano, acho que finalizou bem, o goleiro Wilson foi bem demais na defesa. Outra com o Thales na trave, acho que finalizou da forma correta também, chapou a bola, tirando do goleiro, ela acabou batendo na trave. E uma finalização do Guilherme Parede, essa sim eu acho que falhou na hora de finalizar, pegou um pouco fraco na bola, deu tempo do goleiro Wilson se recuperar no lance. É aquela história, tem que matar o jogo. Campeonato Brasileiro você é sempre castigado. Se cria e não consegue converter em gol, uma hora ou outra você pode ser punido com o gol do adversário. Sobre o VAR, já falei sobre voltar a cobrança que o Fernando Miguel defendeu, então vamos nos ater aos pênaltis. Bom, o pênalti do Pikachu, eu sinceramente acho que é uma questão interpretativa. Há um contato do Pikachu, o Pikachu dá realmente uma puxada no jogador do Coritiba. Fica aquela questão, é suficiente para derrubar o jogador? Acho que é interpretativa, se o árbitro marcou, beleza. Agora, tem que ter critério, né? Se um puxãozinho foi suficiente para derrubar e marcar o pênalti, um pisão, mesmo que tenha pegado ali só em um dedo, em 2 dedos do Neto Borges, né? Tenha pegado de raspão, foi o suficiente para derrubar o jogador. Então, por critério, acho que o pênalti pro Vasco deveria ter sido marcado também. É aquela história, pessoal, não sou contra o VAR, sou muito a favor. O problema é o pessoal que fica operando, o problema é o juiz que vai lá, né, ter que revisar o lance e consegue brigar com a imagem. É isso, uma edição rápida. Hoje a gente volta com mais informações no fim da tarde na segunda edição do Vascão Notícias. Quem é Vasco deixa o like, quem é muito Vasco se inscreve no canal. Eu te vejo então na segunda edição de hoje. Até lá!